Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. O pessoal está chegando aí, estão ouvindo? Estamos ouvindo? Legal. O som tá alto, tá tranquilo, tá de boa. Imagem, tá tudo ok? Beleza. Estamos aqui agora com a nossa queridíssima professora Ana Carolina Alves Rocha. Vou adicioná-la aqui. Espera aí. Olá, professora, tudo bem? Olá, Tá me professor ouvindo? Rodrigo, tudo bom? Agora sim. Ouvindo e Agora vendo. sim, nossa, a gente apanha de vez em quando, né? É, sim. A gente Acontece. Acontece. Muito obrigado, viu, pela disponibilidade. Muito obrigado por estar presente aí no nosso simpósio, né? O Simply, o primeiro simpósio da Liga Acadêmica de Imunologia, né? Você é nossa referência de imunologia dentro do Centro Universitário UDF, professora que Ah, inspirou os meninos, né? Foi a primeira verdade. fundadora também, né? Muita gente aqui não sabe, mas Sim. foi a fundadora da Liga Acadêmica, né? Dei Então, aquele assim, empurrãozinho só. a gente se sente muito lisonjeado, né? Porque assim, a Que gente vê um bom. evento nesse nível, bastante elogiado, com bastante pessoas importantes, falando de um tema extremamente importante para toda a área disciplinar, é muito gratificante, né? Então, eu acredito que seja hoje, né, essa imunologia bem vista e não aquela aversão de que todo mundo tem dentro da faculdade, achando que é mal, que é ruim. Não, são coisas De próximas, terror né, e professora? pânico, né? Aham, o Sim, sem pessoal dúvidas. entra. Vou apresentar a É, professora muita Ana gente. Carolina. Tá joia. Ah, Vai lá. vamos lá, vou te apresentar que aí eu já te deixo mais leve. Bom, a professora Ana Carolina Alves Rocha, ela é farmacêutica, bioquímica pelo Centro Universitário do Planalto Central, a Uniplan. Ela é mestre em ciências farmacêuticas pela Universidade de Brasília, UNB, e tem as suas linhas de pesquisas voltadas para alterações laboratoriais em pacientes COVID-19, padrões anormais de coagulação como um fator agravante da doença. Entre outras atribuições, a professora é coordenadora do curso de farmácia do Centro Universitário UDF e docente na disciplina, docente titular na disciplina de imunologia, dentro também, ministrando para a biomedicina, biologia e também para Nutrição. farmácia, É, e a nutrição nutrição também. É, imuno para e nutrição nutrição. também. A professora da O Imuno, pessoal gente, pensa em imuno, me chama, é engraçado. pessoal, tá aí. Professora, muito obrigado, então, novamente, né? O pessoal está terminando de entrar aí, já temos 40 pessoas, mas Nossa, que bacana. o nosso tema, né, de hoje, para quem aí está meio perdidinho, é sobre o impacto das diferentes sensibilidades de imunoensaios para diagnósticos de doenças infecciosas. Professora, fica à vontade, viu? Vou Muito deixar você obrigada, aqui. professor Rodrigo. Tá joia, muito obrigada. Vocês conseguem ver o meu slide? Ainda não, né? Vou adicionar. Peraí. Só para testar aqui. Ah, tá ótimo, excelente. Então tá, pessoal, boa tarde. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Antes de mais nada, sinto-me lisonjeada, né? Tá dando um reflexo aqui, seu. Deixa eu trocar de óculos. A pessoa, né, tem que ir trocando de óculos. Vai ficando velho, gente, é desse jeito. Ô, terrível, coisa terrível, né? E aí eu queria muito agradecer ao Bruno, né, que me fez o convite, né? Sempre muito. Eu sempre posso, né? Eu sempre aceito quando posso, porque realmente essa vida de coordenador é bem puxada, mas faz parte, né? É, e eu agradeço muito, professor Rodrigo, né, por estar aí na liderança, organizando e orientando os alunos, dando continuidade ao trabalho que eu só fiz isso aqui, ó. A empolgação dos meninos era eles só precisavam de uma direção, eu só orientei. É... Ah, é isso mesmo, Leandro. É a moça do vídeo. Eu gostei do moça, obrigada. Ai,
Então, obrigada, né, pelo convite. Realmente é um assunto que eu gosto muito de falar. Qualquer área, né, das análises clínicas, me sinto bastante confortável, né, para conversar, para falar. E falar de imunologia, para mim, é um encanto, porque a imunologia, eu acho que ainda mais agora, né, com a Covid-19, nunca esteve tão em evidência. E o papel do imunologista, né, para o momento que a gente está vivendo hoje é essencial. E vocês, né, que estão aqui assistindo a gente, possivelmente alunos ou pessoas já formadas, que estão em formação, mas que têm interesse, né, nessa linha, né, que têm interesse aí nessa abordagem, vocês estão aqui por conta disso, né? E aí, quando o Bruno me fez o convite, ele falou assim, professora, escolhe um tema que você acha que é importante falar para o primeiro simpósio e tal. Aí eu falei assim, então, Bruno, vamos falar sobre sensibilidade dos imunoensaios? Tá ótimo, professora, beleza. E aí, quem olha o assunto, de repente, não entende tão bem o que eu quero dizer com isso. É porque é o seguinte, muitas pessoas, né, agora todo mundo entende um pouco mais de imunologia por causa da Covid-19. Então, o que aconteceu muito lá no início da pandemia foi que muitas pessoas estavam correndo atrás de teste para fazer os exames e ia no laboratório, dava positivo, ia no laboratório, dava negativo, repetia, dava positivo de novo, depois dava negativo. E aí ficou uma confusão que ninguém sabia o que estava certo, o que estava errado. E aí, muitas pessoas me procuravam, falaram, professora, eu não estou entendendo, no mesmo dia eu fiz no laboratório que eu trabalho, e depois eu fui, né, com pedido médico fazer em outro laboratório, e vi lá o resultado diferente, um deu positivo, outro negativo. Quem é que está errado? Aí eu falei assim, então, será que tem alguém que está errado, né? Vamos ver. Como é que a gente vê isso enquanto profissional? Eu queria que vocês colocassem no chat aqui para mim, por gentileza, qual é a área de formação de vocês, se vocês já são estudantes, se vocês ainda são estudantes, se vocês já são formados, se já estão trabalhando, fala um pouquinho aqui, um pouco de vocês, enquanto eu vou passando os slides, para eu entender qual é a pegada aqui que eu vou ter com vocês, tá bom? Então, a gente vai falar sobre essa sensibilidade analítica, né, que é o que eu estou falando. Para que eu tenho que saber disso? Por que eu tenho que saber qual é a sensibilidade de um teste, né? Bem, eu tenho 3 motivos legais aqui para te dar. Primeiro, que você não é todo mundo, sua mãe já disse isso para você. Então, você fala assim, ninguém quer saber disso, ninguém olha. Todo mundo só chega no laboratório, faz o teste rápido e lê o resultado e pronto, acabou. Mas você não é todo mundo, né? E a sua mãe sempre te falou isso. Outra coisa, né, por que você tem que saber disso? Porque você é um profissional, né? Ou uma profissional capacitado, competente, né? Que está aí, né? Justificando aqui meu terceiro motivo, né? Que você é antenado e está aqui nos assistindo no Simply. Então, por que você tem que saber disso? Porque é um assunto de extrema importância para quem quer ter excelência na bancada. Especialmente quando você se depara, muitas vezes, com resultados discordantes do mesmo exame do mesmo paciente. Então, eu tenho 2 resultados diferentes, um positivo, um negativo. Qual é a diferença entre os 2? O fabricante. Aí vem a dúvida, quem está certo? Dentro da minha trajetória, né, da construção da minha carreira profissional, eu passei muitos anos sendo assessora científica, que é justamente entendendo, então é um assunto que eu falo assim com muita segurança, com muita tranquilidade, sobre sensibilidade e especificidade analítica, que é diferente da clínica. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Que é o quê? Eu tenho um paciente, né, com 2 fabricantes diferentes e 2 resultados diferentes. Então, eu não posso ter Covid e não ter ao mesmo tempo, só porque mudou o fabricante, não é verdade? Então, a gente tem que ter essa pegada aí, tá bom? Tem a galera que é graduada em Educação Física, olha que bacana, Biomedicina, Ciências Biológicas, Medicina Veterinária, legal. Olha, gente, o que eu vou conversar com vocês aqui, ó, estudantes, tá, beleza, então a maioria é estudante e dos primeiros semestres ainda, legal. Só para eu saber qual a linguagem que eu posso usar aqui com vocês. Então, vejam,
Então, a gente tem aqui essa situação. E o que eu vou falar para vocês aqui hoje é válido para qualquer kit imunológico ou bioquímico, qualquer ensaio laboratorial deve ter essas informações. Então, você já começa a entender um pouco mais os bastidores, né, dos exames laboratoriais aí voltados, então, para essa sensibilidade, para entender o que é positivo e o que é negativo, tá? Então, por que a gente tem que saber? Vamos lá. Evitar resultados falsos positivos, evitar resultados falsos negativos. Por que eu tenho que evitar isso? Porque sabendo, conhecendo qual é a sensibilidade analítica, eu consigo falar, e esse resultado aqui é um falso positivo, ou pode ser um falso positivo, ou pode ser um falso negativo. Então, quando a gente tem domínio do conhecimento da sensibilidade analítica, a gente consegue pegar aí os resultados falsos, positivos ou negativos, tá? Conhecer isso te dá a possibilidade de conhecer qual é o melhor método diagnóstico para a sua realidade. Então, você pode, por exemplo, escolher, né, dentro da quantidade gigantesca hoje que a gente tem de fabricantes, qual é o melhor método analítico que cabe aí na sua realidade. E é óbvio, né, não pode deixar de ter argumentação científica, né, quando a gente tem resultados discordantes aí entre dois fabricantes. Aí vem a pessoinha, né, que vou hoje fazer os meus exames, e a pessoa tá indo tranquila da vida, só que esse carinha aqui, ó, é tipo eu, né, né, meio treta, né, que a pessoa, opa, desculpa, o Zé, como é que é? O Zé encrenca, né, que ele faz, eu quero agora ver, eu vou em 3 lugares diferentes fazer o meu exame. Aí ele vai, a Simply, né, vou colocar o simpósio, mas virou uma... a LAI, na verdade, né? A LAI, né, que seria o laboratório aqui desse kit, né, de imunoensaio para um determinado tipo de doença infecciosa, fez desenvolver um kit e esse carinha vai fazer aqui, ó, lá no kit da Simply. Aí, esse mesmo carinha, no mesmo dia, vai fazer com um fake test, que é um outro fabricante. E vai também fazer com o ZipLab, que é um outro fabricante. Então, são 3 fabricantes diferentes aqui para fazer o mesmo exame para a mesma doença infecciosa. Aqui a gente pode usar como exemplo COVID, HIV, sífilis, todas as doenças infecciosas, tuberculose, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, HTLV, hepatites. Não faltam imunoensaios para a gente brincar. Vamos usar a COVID, porque é um caso que está bastante em evidência, e aí a gente consegue abordar, e eu consigo trazer esses exemplos de uma forma mais prática, tá? Então, ele vai fazer o COVID em 3 lugares diferentes, que tem 3 fabricantes diferentes. Aí ele chega lá e é o seguinte, ele percebe que o resultado dele, nesse primeiro fabricante aqui, que é o da Simply, ele deu negativo. Ele deu negativo para a COVID. Nesse segundo aqui, ó, ele deu positivo para a COVID. E nesse terceiro aqui também deu positivo, deu negativo para a COVID, tá? Então, vamos supor... Peraí, deixa eu pegar aqui um... Pronto. Vamos colocar aqui, vamos colocar aqui que lá na Simply, deu negativo o teste dele. Negativo. Aqui, que negativo, gente, estou confundindo aqui as coisas. Deu positivo aqui, deu negativo aqui, e aqui deu negativo também. Aí você fala assim, bem, eu fiz em 2 fabricantes diferentes, 3 fabricantes diferentes, 2 deram resultado igual, e um deu resultado diferente, que é um positivo. Imediatamente, o que vem na sua mente? Ah, esse cara aqui que tá errado, não é verdade? Se você parar para olhar, parar para olhar, né, a fundo essa situação, qual é o kit que vocês acham que vai estar errado? Quais os kits que estão errados ou que estão certos aqui nessa situação? Se você parar para olhar. Fala aqui no chat para mim. Você parar para ver
de 3, 2 estão dando negativo, um está dando positivo, e imediatamente você vai pensar que esse aqui está errado, né? Que esse aqui é um resultado falsamente, é um resultado falso. Só que o que acontece? Quando a gente vai olhar a bula desse kit, a gente vai perceber esses dados aqui, ó, que ele vai fornecer para a gente, ó, sensibilidade e especificidade analítica. E aí você começa a perceber que tem valores muito diferentes, tá certo? Ele traz aqui para a gente um valor de sensibilidade analítica muito baixo. E aqui menor do que esse primeiro. Significa o quê? Que esse 5% de diferença desse fabricante aqui, do ZipLab, para o Simply, esse Simply, por ser mais sensível, conseguiu pegar aquela quantidade de anticorpos que estavam ali presentes naquela amostra. Ou antígeno, a depender do tipo de proteína que a gente vai estar pesquisando, tá? Então, vejam, como é que a gente faz isso no laboratório? Não sei se vocês... eu não sei se vocês... os de menos sensibilidade. Então, você vai achar que é o de menos sensibilidade que está errado, que está certo, mas não é, porque ele está errado, né? Eu estou dando um resultado negativo, que na verdade a pessoa está infectada, né? Só que eu não consegui pegar no diagnóstico, pegar no teste. Vamos explicar melhor de outra forma. Vamos ver aqui. Quando a gente faz um exame de laboratório, a gente tem uma fase sólida, que é onde eu tenho aqui os antígenos impregnados na fase sólida. E se a pessoa foi infectada por aquela determinada doença, ela vai produzir os anticorpos dela. E ela vai produzir anticorpos que são específicos a esse antígeno. Então, aqui, ó, por exemplo, é a porção FAB da cadeia pesada e da cadeia leve, né? A porção variável da cadeia pesada e da cadeia leve, que é onde justamente faz a ligação aqui do antígeno, né? No nosso anticorpo. E é essa regiãozinha aqui que vai trazer para a gente a especificidade. Se você parar para observar essas moléculas que estão girando aqui para a gente, vocês podem perceber que elas podem, né, muitas vezes se ligar em locais errados, tá? Ou ainda, né, trazendo para a gente resultados errados, né? Que como é que funciona? A gente tem, então, a fase sólida, né, onde tem aqui a impregnação do antígeno, que são proteínas do vírus, então coloca aqui, ó, a gente sabe que o SARS-CoV, né, a proteína que a gente mais fala, que é o antígeno, é a proteína spike. Então, quando a gente entra em contato com o COVID, o nosso corpo, ele começa a produzir anticorpos anti-COVID, específicos, para que eles possam se ligar um no outro. E esses anticorpos, eles possuem essa especificidade, e se eu estiver buscando no sangue do paciente esses anticorpos, para ver se vai grudar aqui no meu teste, e se ele for mesmo anticorpo da COVID, por causa da sua especificidade, ele vem aqui e se liga. E por diversos métodos analíticos, a gente consegue validar. Qual é a diferença de uma especificidade e de uma sensibilidade? É porque o teste que é muito sensível, ele vai se ligar naquele ensaio. E, assim, se ele achar que é o anticorpo da COVID, ele vai se ligar, tá? Mesmo, muitas vezes, não sendo. Tá? Então, ele pode, por exemplo, não teve uma época que quem estava vacinando contra H1N1, eu não sei se vocês souberam disso, mas houve uma época em que pacientes que estavam vacinando para H1N1, os anticorpos anti-H1N1 estavam dando resultados falso positivos para HIV. Então, por exemplo, como é que a gente vai falar que um paciente HIV positivo, sendo que, na verdade, é um anticorpo que ele produziu, que parece com o anticorpo do HIV, e que lá no teste, ele se ligou e deu um resultado falso positivo. Então, quando a gente fala de sensibilidade, é isso. É porque a sensibilidade, ele vai fazer a ligação entre antígeno e anticorpo lá no nosso ensaio e vai dar positivo. Se passar perto, se parecer. Agora, a especificidade, não. A especificidade, ela vai dizer se aquela
proteína, se aquele anticorpo é mesmo daquele. Então, é mais exigente o teste. Então, quando eu falo que, se eu comparo, por exemplo, esse teste aqui, do Simply, com esse fake teste, que na verdade não é tão fake assim não, tá? Ele é fake por quê? Porque ele, na verdade, ele tem mais especificidade do que sensibilidade. Então, quando ele dá um resultado negativo, por exemplo, ele está indo mais para o lado específico, porque dentro dessa balança especificidade e sensibilidade, quem está pesando mais é a especificidade. Nesse teste aqui, por exemplo, onde eu tenho uma especificidade de 100%, e aqui que é onde eu quero chamar a atenção de vocês, é o seguinte: significa que se o teste der positivo, é porque é positivo mesmo, ou seja, ele é muito específico, ele consegue checar e ver se de fato aquela especificidade, aquele anticorpo é aquele mesmo de fato. Não é um que se parece, se ligou, como foi o caso do H1N1 e do HIV, tá? Então, vamos fazer um exercício aqui de fixação para a gente ver que se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Que é o quê? Vamos supor, então, que esse resultado aqui, como eu já tinha falado, deu negativo, e esse resultado aqui deu positivo. Pergunto para vocês, como essa sensibilidade é muito baixa, e a especificidade também é muito baixa, comparando esses dois fabricantes, eu não quero esse fake test, não. Eu dispenso esse fake test porque ele vai me dar mais dor de cabeça do que qualquer outra coisa. Vai dar o quê aqui? Um monte de resultado falso negativo, tá? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar aqui no chat, tá? Então, beleza. Então, vamos fazer um exercício. Vamos supor que esse da Simply deu um resultado positivo e esse do ZipLab deu negativo. Qual dos dois está certo? Eu teria que ter um método agora diferente dos dois, um método bastante específico, né? Para que eu possa, então, ter certeza desse diagnóstico. Por quê? Porque a sensibilidade desse daqui, ó, é maior do que essa. Significa que a probabilidade desse resultado der um falso positivo é maior do que essa daqui. Porque ele é muito mais sensível, entendeu? Apesar de que eu tenho uma especificidade boa aqui, né? Lógico, é da Simply, tem que ser perfeito, né? Então, a gente vai acreditar que, por causa dessa sensibilidade e especificidade de 100%, muito provavelmente esse negativo aqui desse ensaio do ZipLab é porque a sensibilidade dele é menor do que essa daqui. E o que está garantindo para mim o resultado verdadeiro é a especificidade analítica, que aqui é 100%. Vocês entenderam? Se não entendeu, me fala aí. Isso tudo acontece por causa dessa interação que vai existir entre o anticorpo e o antígeno, tá? Para quem já conhece a estrutura dos anticorpos, a gente tem a cadeia pesada, que é essa cadeia mais longa, né? Azul escura e azul clara, é a cadeia pesada, né, do nosso anticorpo. A gente vai ter a cadeia leve, né, que é a parte que vai ficar mais na região superior, né, do nosso anticorpo, né, que a gente chama de região FAB. Eu até costumo brincar com os alunos, que como ele fica meio, parece aéreo, né, não parece um Y e ele fica com as perninhas assim, então eu costumo brincar com os nossos alunos falando FAB, para não esquecer, que é a Força Aérea Brasileira, ou seja, foi uma coisa que fica no ar, né, que fica no alto, para vocês não esquecerem, não confundirem porção FAB com porção FC. E é na porção FAB que a gente vai ter uma regiãozinha do nosso anticorpo que é chamada de região variável, que é justamente a região onde haverá ligação entre o antígeno e o anticorpo. E é nessa região variável, inclusive, ela vai ser variável tanto na porção da cadeia leve quanto da porção da cadeia pesada, que é como eu ilustro aqui para vocês, pegando só essa partezinha aqui, ó, que é a região que é diferente do restante do anticorpo, né? Do restante da estrutura proteica do anticorpo, tá? Então, é isso. Vamos aqui para o próximo slide.
Tendo em vista essa discordância absurda entre fabricantes, o Ministério da Saúde publicou uma relação, os meus alunos, inclusive, eu tinha até dado essa ideia para eles na época, né? Eu falei assim, gente, vamos fazer uma tabela, vamos pesquisar essas bulas, porque não é possível. O problema está na sensibilidade e na especificidade. Logo em seguida, a própria Anvisa, né, junto com o Ministério da Saúde, fez a publicação de todos os imunoensaios de todas as metodologias para diagnóstico da Covid-19 e trouxe para a gente sensibilidade, especificidade e precisão. Alguns ainda trazem precisão, outros não. Então, justamente por causa dessa bagunça de falta de padronização, porque não tem como a gente padronizar a sensibilidade e especificidade dos fabricantes, mas isso tem que ficar claro. Ensinei, inclusive, na época, na faculdade, como se calculava essa sensibilidade, essa especificidade. Isso não vai ser objeto aqui hoje na nossa aula, tá? Nossa aula não, na nossa palestra. Então, a gente, olhando aqui para esses fabricantes, eu vejo aqui, por exemplo, eu vou enumerar, tá? Fabricante 1, fabricante 2, 3, 4 e 5. Aí eu pergunto para vocês, eu quero um teste que me dê uma possibilidade de fazer uma triagem, ou seja, o que o exame de triagem, no que o exame de triagem é bom? O exame de triagem é bom, é aquele que me dá positivo, mesmo se ele for falso, tá? É tipo assim, se a gente vai num banco de sangue, né, tem a questão da doação do sangue e tudo, então, lá no Hemocentro, na hora de fazer a análise das bolsas, né, dos doadores, faz-se as análises, né, das doenças infecciosas nessas amostras, né, nessas bolsas de sangue, e no momento em que existe essa análise dessas bolsas, o tipo de exame que eles usam para dosar são ensaios altamente sensíveis. Por quê? Porque eu quero que dê positivo, mesmo se for um positivo falso. É para falar para o paciente que é falso positivo? Não. É porque para a gente é muito melhor pegar numa triagem um falso positivo e depois confirmar se ele foi um resultado falso ou um falso negativo, concorda? Então, a gente sempre, essa balança, né? Por isso que eu botei aquela figurinha da balança. Essa balança, ela tem que estar muito equilibrada para a gente fazer as escolhas certas. Ah, não, eu fiz lá, deu resultado positivo. Por que a gente tem que conferir e confirmar numa segunda metodologia? Porque a gente precisa de uma metodologia mais específica e menos sensível. Então, todo teste de triagem para doenças infecciosas, a gente vai optar por testes mais sensíveis. E para testes, para confirmar, né, para ter certeza se é mesmo ou não, ou se foi uma proteína que a gente chamaria análoga ou heterofílica, né, os anticorpos heterofílicos que a gente chama, que vão reagir de forma indevida ali na nossa reação, vão atrapalhar, vão bagunçar, né, tudo, a gente vai ter que fazer testes com melhor especificidade. Sim, Márcia, a gente trago dessa forma, porque agora você entende o que é um resultado falso positivo, tá? Mas é o que eu te falei, o resultado falso positivo, só que e como é que eu sei que ele é falso? Que aí vem a outra pergunta, tá, beleza, eu fiz o resultado, deu positivo. Como é que eu sei que ele é falso? Entende? Como é que eu sei que é falso? Eu sei que ele é falso se eu fizer uma segunda metodologia mais específica. Aí eu sei que ele é falso. Associando ainda a clínica do paciente. Tem clínica ou não tem clínica? Aí é quando o médico, assistência, procura a gente para entender os resultados e vai chegar para a gente, né, em determinadas situações, o médico vem discutir com a gente, né, entender aqueles resultados que muitas vezes não bate com a clínica. E a gente, trabalhando em equipe, a gente consegue chegar num consenso, tá? Então, como é que a gente sabe? Então, a gente sabe dessa forma, né? Por causa de mais de uma metodologia sendo utilizada para fazer o diagnóstico daquela doença, tá? Fazendo, então, essa escolha aí de testes mais específicos. É claro que ninguém quer um resultado positivo, né? Principalmente um falso.
Positivo só para IgG, né, gente? Ou não? Pois é, então a gente fazendo essa análise aqui desses 4 fabricantes, né, desses 5 fabricantes, ele traz aqui para gente esse fabricante 1, que tem uma sensibilidade de 100% e especificidade de 98%. Então, a probabilidade dele dar um resultado falso positivo aqui é maior ou menor do que, por exemplo, esse daqui. Então, a probabilidade, provável, porque isso é aleatório, gente, não é certeza, isso porque, né, é estatística, então a gente trabalha com uma variável. Então, se essa sensibilidade, que ela varia de 86 a 100, ó, tá vendo? Ele até botou aqui pra gente o erro, o desvio padrão. Essa sensibilidade aqui, ó, de 100%, ele provavelmente, ele pode dar pra gente resultados falso positivo se comparado com esse segundo fabricante que tem uma sensibilidade de 95%. Se eu pegar esse outro fabricante, ó, que tem uma sensibilidade de 86%, aí é que eu não vou pegar mesmo. Aí aqui, ó, vai dar tudo negativo. Vai dar tudo negativo porque a sensibilidade é baixa comparada aos outros. Esse daqui, então, meu Deus do céu. Todos os resultados aqui vão dar negativos, né? Estatisticamente, vamos colocar um N. A gente pegar um N aí, um amostral de 50 pacientes e, tipo, 48 negativos, aí pode ser que aqui dê 10 positivos aqui, e aqui dá 2 positivos do universo aí de 50 amostras, por exemplo. Tá? Então, comparando essa sensibilidade analítica, a gente entende agora por que dá essa diferença de resultados, tá? E detalhe, todos eles eu estou comparando com a mesma metodologia analítica, ensaio imunocromatográfico. Aqui, ó, ele está usando imunoensaio fluorescente, já é outra metodologia. Então, por exemplo, eu não posso comparar a sensibilidade por mesmo tipo de metodologia, por exemplo, com esse terceiro fabricante, tá? Mas eu posso utilizá-lo para, por exemplo, como uma metodologia diferente para confirmar um resultado que eu queira confirmar, né? Se eu quiser confirmar. Imunocromatografia aqui também, ó, vem ensaio imunocromatográfico, tipo sanduíche. Os meus alunos brincam muito, né, porque eu ensino a diferença entre os imunoensaios do tipo sanduíche e do tipo pizza, né, só que só o sanduíche que aparece nas bulas, né, interfere, Nádia, a gente vai falar já que é esse slide aqui, ó, tá bom? Sobre essa interferência aí em qual fase da doença que isso vai interferir, tá bom? Então, é bom sempre a gente comparar o tipo de metodologia que a gente está usando para compreender, né? Qual é o tipo de ensaio, né? Se é comparável mesmo por metodologia. Então, por exemplo, eu tenho um leque de kits aqui que são de imunocromatografia, que é o teste rápido, aquele do dedinho que pinga o sangue, né? Nossa, minha coca acabou. Esse teste imunocromatográfico, ele vai servir para, você vai separar, né, e vai fazer sua escolha, qual é o teste, né, que eu quero no meu laboratório, ou, se você fez, eu quero até ver com vocês isso, vai que você vai um dia, vai fazer o seu teste rápido, você vai perguntar para a pessoa que está fazendo, qual é a sensibilidade do teste? A pessoa vai pular daqui, vai falar, o que você está perguntando, meu Deus? Eu falo assim, é porque eu não sou mais um, eu não sou qualquer um, né? Pode perguntar, você não quero saber antes de fazer meu exame, eu tenho direito. Inclusive, eu acho que, assim, vocês que estão aí no primeiro semestre de graduação, seja lá qual for, eu faço um apelo aqui para vocês. A gente tinha que regulamentar que a sensibilidade analítica dos ensaios precisava estar no laudo, não só o método. Porque não me adianta saber qual é o método apenas. É claro que um método de quimiluminescência, por exemplo, é de uma eficácia muito maior do que o imunocromatográfico. Por exemplo, os ensaios de imunocromatografia, em geral, eles são muito mais sensíveis, só que os de quimiluminescência, eletroquímio e esses outros, eles vão ter uma especificidade maior. Então, eles conseguem confirmar para a gente
se aquele anticorpo é aquele mesmo. Então, muitas vezes, essas outras metodologias mais robustas, elas servem muito para confirmar diagnóstico, tá? Para saber se de fato é ou não é aquela molécula que a gente está pesquisando, aquele anticorpo, aquele antígeno que a gente está procurando, tá? E aí vamos falar um pouquinho, trazer até o que a Nádia está falando, né, sobre o tempo de infecção do indivíduo, se interfere na sensibilidade analítica. Então, eu vou explicar aqui para você como é que fica como é que vai ficar a situação desses pacientes e o que interfere na análise. É o seguinte, primeiro tem que entender isso aqui. Toda resposta imunológica depende do tempo, tá? Então, a gente tem o tempo, a linha do tempo aqui embaixo. Essa linha é a linha do tempo. Por exemplo, me infectei hoje. Esse aqui é o dia da infecção. Me infectei hoje. Eu já estou doente, já estou prostrada, com febre, tossindo, morrendo? Não. Você é infectado no dia 1, né? E desse dia, o que vai acontecer? O seu sistema imunológico, ele consegue reconhecer que tem algo estranho. Vocês já viram isso ontem, que eu assisti aí, eu acompanhei um pouquinho lá da professora doutora Vacina, doutora Alessandra, né? Que ela explicou um pouco da imunidade inata, adaptativa, específica, né? Barreira humoral, celular, etc. Tudo isso vai estar acontecendo naquele iniciozinho onde você teve a infecção, né? Você foi infectado. Aí o seu sistema reconhece, opa, tem um agente estranho aqui, galera, vamos nos reunir, vamos identificar aquele patógeno e a gente tem que destruir aquele cara. Então, o que acontece? O sistema imunológico tem aqui esse período, a resposta imunológica inata, né, tentando inibir, cortar aquela infecção. Uma vez que não consegue, a gente vai passar, apesar de que tudo acontece meio que simultâneo, né, então, uma vez que o sistema adaptativo, que é específico, ele é acionado, a gente começa a ter, então, começa a ter a evidência da quantificação, inclusive, da presença do antígeno, que é o patógeno. Aí, nesse gráfico não mostra, mas eu vou desenhar aqui. Que é nesse período aqui, ó, pós-infecção, que a gente vai ter um pico. Que a gente vai ter um pico do antígeno, depois ele cai. Tá? Então, aqui a gente está falando da proteína do vírus, a gente está falando da replicação viral, tá? Que é o antígeno, que aparece antes dos anticorpos, claro. Né? Como é que eu vou ter anticorpo sendo que eu não tenho nada ainda aqui funcionando? Então, a partir do momento que tem infecção, a gente tem a fase de replicação viral, que é quando o nosso corpo começa a sentir os efeitos da infecção, febre, dor, tosse, falta de ar, etc., aí o nosso sistema imunológico começa a combater e a concentração dessa carga viral cai. Só que, enquanto o meu sistema imunológico está trabalhando, ele está ativando células B, células T, né, que são células da imunidade adaptativa, que vão entrar no que a gente chama de seleção clonal, vão fazer clones com a informação daquele antígeno lá, né, vamos colocar spike protein, né, a proteína S da COVID. Então, essas células, elas começam a se multiplicar com aquela informação da COVID-19, com aquela informação da spike, e aquela informação, as células B começam a produzir, assim, é esse o antígeno? Então, eu vou produzir um anticorpo específico para aquele antígeno. E aí, ele produz um anticorpo específico para aquele antígeno, e é quando a gente começa a subir aqui os anticorpos, porque nós vamos ter dois grupos. Quando faz essa multiplicação de células, a gente vai ter essa seleção clonal, e esse grupo de células que foram multiplicadas, elas vão ser divididas em duas populações. Uma é a população efetora, é aquela que está no campo de batalha e que vai produzir anticorpos que vão tentar neutralizar aquele vírus, que é a IgM, que é essa primeira batalha. E a IgG é o que a gente chama de anticorpos de memória, que são produzidas pelas células de memória. Então, a gente tem duas populações, a célula de memória e a efetora, cada uma produzindo um tipo de anticorpo diferente. E nossas células que produzem IgM, elas também são conhecidas como células de vida curta.
Então, elas morrem rapidamente. Por isso que a IgM, ela tem esse pico, depois cai e nunca mais volta, porque essas células morreram, tá? Elas entraram em apoptose no final da luta aí. E aí, onde é que a sensibilidade analítica vai entrar nessa história toda? Vai entrar justamente na concentração dos anticorpos. Porque, vejam, esse sobe e desce que vocês estão vendo aqui de vermelhinho e verdinho, nada mais é que a concentração. Pronto. Peraí que ixi, eu fiz besteira aqui. Só um minutinho. Ah, não. Eia, isso aqui, gente, é só para poder, né? Vocês entenderem, só para dar aquele esquenta. Então, ó, tudo vai depender da concentração de anticorpos que a gente vai ter circulando, que é onde vem um outro dado analítico que a gente muitas vezes não vê, que é a sensibilidade analítica. Então, a gente tem a sensibilidade clínica, que é o que vai dizer se é positivo ou negativo, e a gente tem a especificidade analítica, que é inerente ao ensaio. Então, por exemplo, eu vou colocar em números absolutos só por uma questão didática. Então, cada tracinho desse daqui, vamos colocar que são 10 unidades, 10 anticorpos, 10 pedacinhos, tá? 10 anticorpos. Aqui são 20, 30, 40, 50, assim por diante, de quantidade mesmo, tá? Então, a gente está falando de quantidade de anticorpos. Essa quantidade de anticorpos, ela só vai aumentar ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, pode ser que alguns testes a gente consiga pegar, em outros não. Então, vamos colocar o fabricante A aqui, o Simply, vamos colocar o Simply aqui, tá? Que consegue pegar a partir de 10 anticorpos, o teste. Já o fake test, ele só vai pegar a partir de 40. Qual dos dois fabricantes é melhor? O fabricante Simply ou o fabricante fake test? Porque esse teste aqui, ó, esse fake test, só vai conseguir pegar IgM, e se pegar, né, porque ele só está pegando aqui a partir de 40, depois do 7º dia de infecção. Tá vendo? Outra coisa importante, IgG, que é essa linha verde aqui, ó, que é a quantidade que a gente está produzindo aqui ao longo do tempo. Se o paciente for lá no seu 10º dia, mais ou menos, para esse fabricante aqui, o Simply, ele vai dar um resultado positivo. Só que se ele fizer com outro fabricante, o resultado vai dar o quê? Negativo. Então, respondendo a pergunta da colega, se a fase da infecção interfere nessa sensibilidade, sem sombra de dúvidas, porque vai interferir na quantidade de anticorpos que podem ser pegos ali no nosso ensaio, tá? Então, é isso. Aí, ao longo do tempo, né, a quantidade de imunoglobulina cai, né, e em casos de reinfecção, o corpo faz que susto, de IgM, por isso que muitas vezes a gente nem pega esse IgM, o espaço é muitíssimo curto e a quantidade também é muito pequena, só que a segunda resposta ela é mais longa e mais concentrada. Por isso que a gente quer fazer vacina aqui, porque se eu pegar uma infecção aqui, a gente vai ter esse tantão de anticorpo aqui, tá? Então, dependendo da fase da doença, dependendo da fase da quantidade de anticorpos, sim, a gente pode pegar mesmo ou não esses bichinhos aí, tá bom? Olha, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu acho que eu tô assim, tô rápida, né? Mas, sim, quanto tempo de infecção... tá aqui já, foi a pergunta. Eu vou deixar vocês abertos para pergunta, porque... O que eu queria trazer para vocês é isso, para vocês entenderem as diferenças entre sensibilidade analítica e sensibilidade clínica, né? Porque a depender do tipo de sensibilidade analítica, a gente pode ter ou não. Eu gosto, inclusive, nas aulas, né, para o pessoal entender direitinho essa diferença, usar o exemplo do teste de gravidez. O teste de gravidez é assim, ó, eu tenho 10 hormônios lá, HCG, né? 10 moléculas de hormônio HCG. Aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 20, aqui eu tenho 30, aqui eu tenho 40. E assim por diante.
Aí tem um fabricante lá na farmácia que consegue pegar a partir de 10 unidades. Aí tem outro que só pega a partir de 30 unidades. Vocês vão querer qual teste, gente? Falei para mim. O de 10 ou de 30? Vou esperar aqui no chat, porque dá um delay, né, por conta do YouTube. Eu acho que eu vou querer o de 30, viu, professora? Ah, não é possível. Por quê? Olha só, para quem for escolher aqui, ó, de 10, deixa eu ver o que o pessoal vai escolher aqui para poder explicar. O de 10, lógico. Isso mesmo. O de 10, lógico. Então, agora você entendeu exatamente o que é, o que significa o impacto de uma sensibilidade analítica na vida de uma pessoa. Vai me dizer se não tem impacto, né? Tem ou não tem impacto? De 0 a 10. Depende se você quiser saber. Boa, Leandro. A de 10. Porque se for de 30, só quando. E aí vai depender do tempo, né? Só quando você produzir 30 unidades é que aquele teste vai pegar. Então, até lá, você vai estar achando que o resultado é negativo, mas na verdade você já tinha que estar pensando em enxoval. Tá bom? Sim, tem impacto pra caramba. E eu trouxe para vocês aqui, ilustrando, o impacto disso, né? Eu trouxe um teste simples, mas a gente está falando de qualquer imunodiagnóstico, a gente está falando de análise hormonal, análise de doenças infecciosas, a gente está falando de várias doenças, né? De várias, tudo que usa imunodiagnóstico, ou seja, qualquer ensaio que eu tenha que utilizar imunocomplexo é ensaio imunológico. Deixa eu só ligar a luz aqui rapidinho. Maravilha! Alto nível de palestra. É isso que o simpósio propõe. Alto nível, pessoas que trazem qualquer tipo de forma científica avançada. A gente precisa trazer esse tipo de linguagem, a gente precisa trazer isso. Eu estava vendo aqui, professora Ana Carolina, o pessoal te elogiando bastante, palestra maravilhosa. E assim, eu estive do início ao fim. Eu estive do início ao fim. E assim, a professora Ana Carolina, ela trabalhou muito tempo com a parte de controle de qualidade dentro de laboratório, estabelecendo controles de qualidade, tanto externo quanto interno, né, professora? E assim, a propriedade que ela traz, ela mostra que esse conhecimento é bem fácil e a importância desses testes hoje em dia que muita gente deixa de lado. Esquece da matemática estatística, esquece de analisar gráfico, não é isso, professora? Sim. Aí depois a gente pode fazer Levi-Janes, falar um pouquinho sobre as regras de Westgard, a gente pode brincar. Ixi, não falo, eu tenho um monte de experiência que eu vivi da época da assessoria científica, né? Deu problema no laboratório, chama a assessora, porque o problema aqui é do fabricante. Então, eu tive que aprender como funcionavam as coisas para poder falar, não é assim, não, peraí que o meu produto é bom. É que você tem que apoiar isso daqui e ver direitinho como é que funciona. Nossa, pois é, não, e assim, eu acho que igual você trouxe, né, a questão da sensibilidade, ela é muito importante dentro dos testes de análises clínicas, que é diferente de uma análise, por exemplo, de medicamento, né, de análise de medicamento, a gente inclui outros parâmetros analíticos que são elaborados de uma forma a adequar para cada tipo de ensaio. E existe também uma grande sensibilidade, por exemplo, eu fico pensando nos ensaios hormonais, né, análises clínicas voltadas para hormônios, onde existe uma sensibilidade, exige, né, uma sensibilidade muito alta para ser feita, né? E hoje nesse caso, eu vou até pegar depois o gancho, pode falar. Não, pode continuar, é porque eu tenho que pegar o gancho que você falou. O seguinte, hoje em dia, né, nós temos uma questão de que o avanço desses testes que são voltados para o SARS-CoV-2, por exemplo, eles foram desenvolvidos muito rápidos, coisas que a gente tem dentro da computação e da bioengenharia que decorre anos para ser feito, né? Algo que a gente, para tentar validar um método analítico, é muito difícil, né? E não é só a sensibilidade, não é só
tudo junto, é esse conjunto que está trazendo. E para os hormônios, esse teste de validação é maior ainda. Então eu fico pensando, né, comparando já um ensaio hormonal com um ensaio molecular e comparando com um ensaio microbiológico, né? A gente tem uma diferença de sensibilidade muito alta, não é, professora? Sim, com certeza. E falando ainda pegando o gancho aí do hormônio, que trabalha com quantidades muito pequenas, analíticas, inclusive, muito pequenas, porque a gente produz os hormônios hipotalâmicos, por exemplo, é pouquíssimo, é uma coisa minúscula. Então, a metodologia, e não apenas, aí nesse caso, a gente vai ter outros interferentes, isso aí pode ser o tema, inclusive, de outro tipo, de outra palestra, que seriam os interferentes, que nesse caso, a metodologia vai influenciar. A metodologia ELISA, comparado com quimiluminescência, comparado com eletroquímica, com fluorimetria. Então, dependendo da metodologia a ser utilizada no laboratório, vai interferir também. Outra coisa que é importante quando a gente fala de sensibilidade e especificidade é a estabilidade da amostra. Muitas vezes as pessoas não se atentam que a qualidade da amostra é de extrema importância para um bom resultado laboratorial. Por quê? O que acontece, vou trazer para vocês um caso extremamente curioso que eu peguei, levei uma semana para descobrir, até que a gente conseguiu descobrir o que era. Eu trabalhava com a linha Light e tinha um exame, que é o paratormônio, né, PTH, que estava dando alterado, estava dando baixo para todo mundo, como se toda a população tivesse produzindo 0 de PTH. Deficiência. Só que o PTH é uma molécula muito termolábil, ou seja, ela quebra muito facilmente, tanto é que tem que colher, centrifugar numa centrífuga de temperatura baixa, já separar a amostra, congelar. Aí a gente fez tudo isso, falou, não, o problema está na estabilidade da amostra, e não era. O que estava interferindo na sensibilidade e especificidade, nesse caso especificamente era a especificidade do teste, a temperatura. A proteína do tubo em gel. A resina ali, aquele material do gel, estava interferindo, estava bloqueando o imunoensaio. Então, ao invés de ter a ligação antígeno-anticorpo, eu tinha aqui o antígeno, tinha aqui a proteína do gel e o anticorpo não conseguia ligar. Não grudava. Estava dando resultado tudo baixo. Entendeu? Então, até eu descobrir isso, vamos trocar de tubo aqui agora para ver se não é o tubo, porque já tinha feito tudo, tinha trocado todas as peças da máquina, já tinha. Não, você não está entendendo. Aí você, vamos trocar o tubo, né? E aí a gente teve essa situação aí, foi bem, bem curiosa. Essa situação me faz remeter à questão de a gente pensar muito que o profissional de hoje em dia ele precisa ser reflexivo, né? Então ele tem que olhar com criticidade toda a área. Tem muita questão mecânica em vida. Muita gente acha o seguinte: eu tenho aquele pop, eu tenho que seguir aquele pop daquele jeito. Tá dando é porque era para acontecer. Não, peraí, desconfie. Né? Comece a desconfiar, comece a ter criticidade, comece a pensar sobre o que está acontecendo, né? Não foi fácil, né? Você descobrir qual que era o gel que estava ali, e assim, faz todo o sentido da questão gel, das substâncias químicas que são envolvidas, né? A gente Sim. tem um monte que envolvem, e às vezes as pessoas, elas não se atentam por esse tipo de amostra ou a substância que está sendo utilizada dentro do teste, e isso é extremamente importante. Quando você fala Sim. da termolabilidade, eu penso em géis, né? E géis, assim, já passando um pouquinho também da minha área da farmacotécnica, que é a questão do gel, ele ter uma calorimetria um pouco diferenciada. E que ele, quando misturado com a amostra, ele pode sugar aquele calor ou doar calor para aquela amostra. E isso pode acarretar não numa formação de imunocomplexo, ou então a gente tem que entender que essas reações elas acontecem também com processos físicos, luz, calor, tudo isso envolve os processos que vão determinar diretamente no controle de qualidade e no resultado da sua amostra. Excelente, professora. Que bom. Então é isso, Eduardo, Rodrigo. Eduardo, muito obrigado. Obrigada, pessoal, pelo convite.
Tá joia. Imagina, Obrigada a olha, foi muito vocês. gratificante, muito honroso estar aqui, né? Muito obrigado. Tivemos muitos elogios. Até a Nádia falou aí, a Nádia Mourão disse que como eu desejei ter você como minha professora, Ah, desejou e teve. você não foi minha aluna, não, Nádia? Eu Pode acho ser, que ué. foi. Acho que foi, né? Acho que foi a aluna, né? Muito, muito bom. É, deve ter. Professora, ó, minha gratidão eterna, tá? Imagina, obrigada a Muito vocês pelo obrigado por convite. uma palestra muito de alto nível, muito excelente, né? Eu acho que foi bem esclarecedor, você foi clara, foi objetiva, foi determinada, e isso é o que a gente espera dos palestrantes e de pessoas como você, como professora, tá certo? Muito obrigado de coração, tá certo? Imagina. Nádia, um beijo aí para Mato Grosso. Fui demais em Campo Grande aí. Vixe, Maria. Terra E o boa, calor em gosto Mato muito Grosso, daí. né? Mato Grosso é bem quente, Mato Grosso do Sul nem tanto. A cidade é Mato Grosso mesmo, é Mato Grosso do Sul, então tá em Cuiabá. É, Ai, que bacana. Nossa, meu adoro Cuiabá, Deus. também já fui muito aí. Tá Então tá, certo. gente, Professora, olha, um até bom a próxima. Um simpósio, beijão. Tchau, bom simpósio tchau. para vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Pessoal, daqui a pouquinho nós temos a minha palestra, né? Ela vai estar voltada para a eficácia. Deixa eu mostrar qual que é o, o, o tema, né? Mas é a eficácia dos procedimentos estéticos baseados na resposta imune, né? Então, ali, né, eu quero mostrar nessa próxima palestra às 6h30, em outro link, né? Eu quero mostrar para vocês o tanto que é importante a gente regular a resposta imunológica durante os processos estéticos. E que algumas questões, como tempo, temperatura, até o tipo de pele, isso vai fazer uma enorme diferença no resultado. Então, vamos voltar um pouquinho para a área agora da estética e ver o quanto a imunologia é. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima. Já já, em 6h30. Segura aí, dá o tempo de beber água, ir ao banheiro e logo voltar. Até mais, gente. Tchau, tchau.